Eu saldo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória da santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Irmãos, eu vou trazer uma mensagem aqui muito importante. Tá tendo, acho que uma reforma aqui próxima. Então, se escutar um barulho de bateção ou de maquita, tá bom? Desconsidere em nome de Jesus. Se atente à palavra de Deus e ouça a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que se você ficar desatento, o inimigo ele rouba a palavra e você não consegue ouvir aquilo que está sendo ensinado. Mas todo espírito, todo principado, toda potestade, toda rocha espiritual da maldade quer roubar essa palavra. Eu repreendo e paraliso agora. Vai bater em retirada. Sai. Em nome de Jesus, amém, irmão? Esse é o poder de Deus. Sente a glória dele aí, isso é a bênção de Deus. Irmãos, vou trazer agora algo muito importante, amém? Irmãos, o Senhor me revelou, eu vindo ao monte, né? Como ele iria me dizer como o diabo estava operando dentro da igreja. Então é isso que será falado aqui, os planos do diabo na distorção da verdade do evangelho e como ele tem operado para destruir vidas, destruir almas, afastar pessoas do caminho da luz e levá-los para o caminho das trevas, destruindo irmãos e impedindo o evangelho de Cristo ser propagado, avançado. Então você vai saber tudo isso agora, tá? Então se você ainda não se inscreveu no canal aí Apóstolo Newton Lima, aí se inscreva aí no canal, amém? Deixa um likezinho, compartilha aí com a sua família, com os irmãos aí da igreja, tá bom? Em nome de Jesus, ajude a levar a palavra de Deus. Quando você está levando essa mensagem para os irmãos, você está trabalhando para o Senhor, você está fazendo algo para Deus. É um trabalho isso daqui. A Bíblia diz que o operário ele é digno do seu alimento, do seu sustento ou do seu salário, em outras traduções. Então Deus vai te recompensar com essa obra, amém? Então aqui eu prego e você evangeliza, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu estou fazendo a minha parte, faça a sua em nome de Jesus, porque assim você vai pedir, você vai orar, você vai clamar e Deus ele vai te ouvir, prontamente ele vai te abençoar. Sem falar que através disso a gente ganha almas e vidas aqui, que eu farei o apelo aqui para aquele que quiser aceitar Jesus Cristo. A Bíblia diz que uma alma ela cobre uma multidão de pecados. E você com certeza é um pecador, uma pecadora, é um cristão, uma cristã, um servo de Deus, mas falhamos, né? Mas estamos procurando melhorar todos os dias na presença do Senhor, mas é bem fato, porque a Bíblia mesmo vai dizer, o Senhor perguntando certa feita, pode o homem me dizer que não pecará mais? Quem vai dizer para Deus assim, ah Senhor, nunca mais eu vou pecar, né? Um dia eu falei essa besteira e depois eu pequei e eu fiquei triste achando que tinha acabado a minha vida ali. O meu ministério, tudo, né? E aí o Espírito de Deus falou pra mim, você tá pensando que a gente pegou a gente de surpresa? Sente a presença dele aí. Tá achando que pegou a gente de surpresa? Levanta aí, sacode a poeira e marcha, que longa é a caminhada, amém? Então Deus é comigo, Deus é com você, temos que sim andar em santidade, santificação, orar, vigiar, jejuar, nos consagrar a Deus, mas é fato que em determinados momentos a gente fraqueja assim por vários motivos, né? Então vocês vão saber aqui uma revelação profunda, que eu tenho provas, não foi só que eu vi, que Deus me revelou e falou comigo e não teve testemunhas não, eu tenho testemunhas disso aqui, testemunhas oculares que presenciaram essa obra. Deus falando para mim, queria falar, mandar o diabo entregar os planos dele, os projetos dele, como ele estava operando dentro da igreja. E eu comentei isso com o irmão. E através disso, a gente fazendo a obra de missão, realmente um demônio veio e começou a entregar todos os planos dele, os propósitos dele, como ele tem operado dentro da igreja. E é isso que vai ser falado aqui, amém? Só que antes disso eu vou trazer um texto bíblico para você entender que isso aqui é bíblico. Porque tudo que eu faço é baseado na palavra de Deus. Eu vivo a palavra, eu sigo a palavra, eu vivo a palavra, eu prego a palavra. Então é isso, se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia não diz, eu não creio. Você não fica indo muito para esses irmãos aí que diz que foi pro inferno, que é isso, que é aquilo, que viu isso, que é aquilo. Tem muito irmão contando mentira por aí. Porque muitas coisas do que eles contam não faz sentido na palavra de Deus. Então entenda bem, a primeira coisa que você precisa entender é que o diabo não manda no inferno não. Quem manda no inferno é Deus. Quem criou o inferno foi Deus. E você não fica achando que o diabo está lá no inferno não, que ele está se divertindo e tirando um barato lá não, que ele não está não.
E você não fica achando que o diabo, ele é, só porque a Bíblia diz que ele é príncipe desse século aqui, né? Que ele é um principado, né? Porque ele tem muito poder, que ele é rei no inferno, não. E Lúcifer também não. Eles estão de semi-liberdade. Tem uns que estão acorrentados e amarrados. E não foram lançados no lago de fogo ainda. Vai ser lançado quando der a sentença, quando Deus der lançada a sentença. E ele já sabe que esse é o fato. Vai ser consumado, não tem mais o que dizer. Entende? Então os que estão soltos, porque existe uma hierarquia. A sede deles, a sede mundial deles é nas regiões celestes. E ali está os principados. Abaixo deles está o subpríncipe. É os principados, abaixo deles as potestades. Abaixo das potestades tá as hostes espirituais da maldade, que são principados, potestades e as hostes espirituais da maldade, que são quem está aqui na terra, possuindo pessoas e trabalhando. Então o inferno ele é bem arquitetado. A hierarquia ela é bem estipulada e ela é bem preparada. Ela não faz nada de qualquer jeito, de qualquer maneira. É o ser humano que acha que o diabo é otário. O diabo ele é preparado, ele tá lá em cima lá e abaixo vem um subpríncipe e vem fazendo o trabalho. Só que o dele já tá guardado, o inferno tá preparado e lá ele não vai ficar torturando ninguém não. O diabo não vai ficar lá torturando ninguém, tirando um barato não. Ele vai ser torturado lá, ele vai ser queimado. Porque lá foi feito é pra ele. Como é que ele vai tirar um barato lá? Então já começa aqui, porque parte dessa história que o diabo vem falando aqui, muitas coisas que ele fala que ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o começo. Então ele distorce a verdade em mentira, ele coloca coisa aqui, ele coloca coisa lá, só que Deus mostra a verdade. Quando Deus manda ele falar, ele tem que obedecer, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Porque quem manda aqui é o Senhor. Então, apesar das mentiras que ele fala, as verdades de Deus ela é exposta, porque Deus revela as verdades. Não, filho, isso aí é mentira. Ó, isso aí é verdade, porque Deus não vai enganar os teus servos, não, e nem vai deixar os teus servos enganados, sendo enganados pelo diabo, de maneira nenhuma. Então, o que aconteceu, irmãos? Primeiro eu vou ler o texto para você entender que isso aqui é bíblico, tá? É bíblico. Então, olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito de Deus expressamente diz que em tempos posteriores alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo até o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelo que são fiéis o que conhecem bem a verdade. Olha isso, que conhece bem a verdade, são fiéis de verdade a Deus e são verdadeiros e são leais. Paulo vai dizer em outro texto em Gálatas que é muito bom que haja os hereges. Claro que todos nós estamos aprendendo, né, irmão? Não temos que ser radicais, né? Então a gente está aprendendo as coisas e às vezes a gente pensa que é de uma forma, a gente vai ver não é de outra forma, a gente está em ascensão, isso é um fato. Mas Paulo vai dizer que é muito bom saber que tem os hereges no meio para saber quem são os fiéis a Deus, quem são os sinceros. Porque Paulo vai dizer que os sinceros, eles têm uma intimidade profunda com o céu, com Deus, são cheios do Espírito Santo de Deus e eles conhecem a Bíblia como ela é verdadeiramente. Eles não são enganados pelo diabo, nem por falsas doutrinas, nem levados por costumes e tradições humanas, não. Eles seguem a verdade do Evangelho, então esses são sinceros. Então logo quem não é sincero, pode passar 20, 30 anos de igreja, ele continua na heresia, continua no engano, continua na falsa doutrina. Por quê? Porque não é sincero. Porque não é sincera, vive de aparência, vive de capa. E Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não sendo radical, né? Não sendo extremista. Porque há vertentes que tem gente que às vezes o próprio cérebro, ele não tem uma capacidade cerebral. Isso é provado cientificamente com estudo. A pessoa tem um transtorno, tem um problema de uma arrumação cromossomial, a pessoa tem uma doença cerebral. Então a inteligência sua não vai alcançar daquela pessoa. Então aquilo que você fala para o outro é loucura. E a pessoa não consegue atingir a sua inteligência, entende? Então não consegue alcançar a mesma linha de raciocínio. Então para essa pessoa é um absurdo o que você está falando às vezes. Porque a pessoa tem problema na cabeça. Então como você vai agregar todos e vai, sabe, ajudar todos
Não tem como. Agora, aquele que tem um cérebro fresco, um cérebro que tem uma arrumação perfeita cerebral, que está ali funcionando perfeitamente, ele começa a raciocinar e fala, não, isso faz sentido, tem lógica. E aí vai buscar as informações para ver se elas procedem. E quando se fala da Bíblia, as informações é a palavra de Deus, é a Bíblia. É com estudo, é com pesquisa, é com dedicação. E aí essa pessoa fala, não, o que o irmão está falando é verdade. Não, o que a irmã estava falando é verdade. Porque é assim que tem que ser o servo de Deus. Não tem que estar abraçando ideia de ninguém, não só porque fulano falou, porque Bertano falou, porque ciclano falou, porque ciclano deixou de falar, que o pessoal está seguindo às vezes doutrinas de demônios. E eu vou te provar isso hoje. E eu tenho testemunha disso aqui que eu vou falar, eu tenho testemunha hoje, que está viva, testemunhas oculares. Inclusive os jovens que aceitou Jesus lá, eles viram o diabo usando a boca dos irmãos. Mas olha o texto Paulo dizendo que nos finais dos tempos, expressamente pessoas dariam ouvidos a doutrinas de demônios. Olha isso. Com espíritos enganadores. E alguns até se apostatariam da fé por conta dessas doutrinas de demônio. Olha aí. De homens hipócritas, que são falsos e não falam a verdade, que são mentirosos. Olha isso aí. Então o que aconteceu? Eu estava no monte e eu não gosto de fofoca, de buchicho, de falar da vida dos outros, eu detesto isso. A minha vida inteira foi injustiçada por essas pilantragens de fofoca, de gente jogando conversa fora. Eu fui para a vida do crime por causa de fofoca. De buchicho, falando pra minha mãe mentira, minha mãe me espancando em casa, achando que aquilo era verdade, era uma mentira de uma vizinha mau caráter. E eu virei o quê? Um criminoso, um delinquente juvenil. Fui preso várias vezes, fiz várias coisas. Por causa de quê? Por causa de fofoca. Por isso que Tiago diz que a língua ela é inflamada pelo diabo, ela é inflamada pelo inferno. As pessoas não têm noção do poder da língua não, mas o diabo sabe. Porque o poder da língua dele, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos do céu, que já estava no céu, para o inferno com ele. Imagina um ser humano. Deus não perdoou nem o diabo lá em cima, lá no céu, lá não, por causa da língua. Olha como a língua é perigosa. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. Ele abomina quem fica fazendo fofoca, levando e trazendo, disseminando a contenda entre os irmãos. Lógico que é. Porque às vezes a pessoa inocente não tá nem fazendo nada. E o pessoal tá criticando, tacando pedra, trata com indiferença, fica de cara feia, maltratando, falando mal da pessoa sem nem saber o que tá acontecendo. E a minha vida inteira foi isso aí. Já começou com meus 11 anos de idade, quando eu fui pro tráfico de drogas. Vi vários morrer do meu lado. Troquei tiro com a PM, com a rota, com os inimigos, tudo, e Deus me dando um livramento. Por causa de quê? Por causa de uma vizinha fofoqueira, mau caráter, que não segura a boca grande, a língua dela grande dentro da boca. E ainda era mentira ainda, o que ela falou era uma calúnia. Falando pra minha mãe que eu tava fumando maconha, nem maconha eu fumava. Eu só fumava cigarro. Olha isso. Falando que eu tava com os caras do tráfico, nem do tráfico eu era. E de tanto eu ser espancado em casa, eu fui parar no tráfico. Porque eu falei pra ela que ia ser mesmo, é isso mesmo, e fui mesmo, com 11 anos de idade, eu era criança ainda. Mas já era um homem decidido já. Meu pai foi embora, abandonou nós aqui, mas falou, não, seu marido safado foi embora, mas deixou um homem aqui. Vou ajudar a senhora tá lutando e tá sofrendo, nós passa até fome aí, já que a palavra da vizinha vale mais que a minha. Então é o seguinte, a partir de agora eu vou vender, não vou fumar essa merda não, que meus amigos não fumam porque eu não deixo. E meus amigos loucos pra experimentar o baseado fumar, irmão, e eu não deixava meus amigos usar droga. E eu sendo espancado em casa pela minha mãe, por causa de uma vizinha safada que não tem vergonha na cara, fofoqueira, mentirosa. Destruiu a minha vida. A fofoca pode destruir a vida de alguém. Então se você não se ligou, você começa a se ligar, senão Deus vai botar um câncer na sua boca. Você que gosta de fazer fofoca, falar da vida das pessoas e destruir a vida das pessoas, com calúnia, com mentira, Deus já tá por aqui com você, ó. Você nem sabe o caos que você já fez na vida de pessoas aí com a sua boca grande, não. Então se você não segurar a língua dentro da sua boca, Deus vai fazer justiça com você. Aí você não adianta você orar para Deus, não vai te ouvir. Você vai, Senhor, Ele vai fazer. Aí você tá assim por causa da sua boca que é grande. Ó, você tá passando por isso aí por causa disso aqui, ó. Lembra da irmã lá que você falou? Olha lá como ela tá. Então agora você vai pagar isso aqui. Olha o irmão lá, como é que... Agora você vai pagar isso aqui, vai pagar preço para não ganhar nada. Só para tomar vergonha na cara e largar de ser pilantra. Porque ninguém é melhor do que ninguém não, que eu não achei isso ainda na terra não. E é por isso um dos motivos que eu não gosto de fofoca.
Fofoca destrói a vida das pessoas. O diabo, Tiago diz que a língua é inflamada pelo próprio inferno. Então não empresta sua língua pro diabo, não. Porque se você emprestar a língua pro diabo, ele já tá com você. Lado a lado ali, ó. E pra ele bagaçar com a sua vida, é só Deus se cansar e tirar a mão assim, ó. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Agora, se Deus mandar o anjo sair e tirar a mão, o diabo vai bagaçar com a sua vida, que você vai sofrer tanto. Que ele não gosta de brincadeira, não. Ele vem pra bagaçar. Ele é a ruindade, a maldade em pessoa. Ele só tem ruindade. Imagina o diabo tendo liberdade pra fazer o que quiser com você. Lembra de Jó lá? E Deus estava aprovando Jó, que era uma pessoa íntegra e honesta. Imagine você que é mau caráter, que não tem vergonha na cara e faz tudo que não presta e quer prejudicar a vida do próximo. Então você que não se toca não, que se Deus tirar a mão de você aí o anjo sai do lado, o diabo toma conta da sua vida, da sua família, da sua casa, dos seus negócios, você se arrebenta, sua saúde vai embora, você perde tudo, vai sofrer até o último dia da sua vida. A língua é o chicote do corpo. Se você não se ligou, você vai se ligando. Por isso que eu não gosto de fofoca. Fofoca destrói a vida das pessoas. E Deus não está sentado no trono lá dormindo, não. Ele nem tosqueneja, o guarda de Israel. Sabe o que é tosquenejar? É dar aquela piscadinha assim, ó. Ele nem pisca o olho dele. Ele tá vendo tudo. Ele vê o pensamento, o coração, o desejo. Vê a maldade humana. Ele vê tudo. Então se ele vir fazendo justiça, depois não reclama não, que ele é justo. E aí depois pode até não falar pra ninguém, mas no fundo você vai saber lá o porquê que você tá passando. Então Deus tá avisando direto. E você não tá melhorando. Porque senão não precisava estar falando de novo não. Então você começa a melhorar. Porque se você não levar as coisas a sério, você vai aprender a sério das coisas mais difíceis. Porque se você tiver toda torta na cama e não conseguir levantar da cama, aí você não vai pedir ajuda para Deus não. Deus já está te avisando. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que nos finais dos tempos, irmão, haveria doutrina de demônios. E nós já estamos vendo que a gente está nos finais dos tempos. Não quer dizer que Jesus está ali na esquina também não. Jesus ele disse, naquele grande dia ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos e nem o Filho. Ou seja, ele nem sabe, nem Jesus sabe o dia. Nem os anjos também não, só quem sabe é o Pai. Só que ele vai dizer para nós que é possível entender mais ou menos o tempo que ele vai estar chegando. E qual que é esse tempo, apóstolo Newton Lima? Quando o evangelho for pregado a toda criatura. Aí você me pergunta, apóstolo, mas o evangelho já foi pregado a toda criatura no mundo? Não, não foi. Pelos estudos das pesquisas, são quase 50% do mundo que não foi ouvido falar de Jesus Cristo ainda. Por exemplo, a Coreia do Norte mesmo é proibido pregar o evangelho lá. Quem se aventurou e tentou lá, morreu. Pode ser que tenha alguém lá escondidinho levando a palavra? Pode. Mas agora são milhões de pessoas lá dentro. Agora vai falar para mim que esses milhões de pessoas já foram alcançadas? Se não pode nem falar de Jesus, se de repente se ele falar para um vizinho ali alguma coisa assim, ele já vai ligar para a polícia, vai denunciar o irmão? Então olha o perigo que está lá. É uma coisa minuciosa, uma coisa cautelosa, uma coisa perigosa. A pessoa pode perder a vida. E vai perder, é paradão de fuzilamento lá, o enforcamento. Lógico que é. E outros países é assim também, não é só lá não. Então quase 50% do mundo não ouviu falar de Jesus. Então quando as pessoas Jesus está vindo aí, Jesus, lógico que está. Só que Jesus falou isso para os irmãos que estava chegando, já tem 2000 anos. E já tinha guerra e rumores de guerra. Você não vê que 70 anos depois que Jesus subiu, ele ressuscitou e subiu ao céu, o rei Nabucodonosor foi lá, arrebentou tudo e levou os irmãos cativos na Babilônia? Foi na época de Daniel, de Jeremias. Olha isso aí. Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra lá no templo lá. 70 anos depois lá, ó, bagaçaram com tudo lá. 70 anos depois. Quer dizer, na época de Jeremias não, irmão, desculpa. Foi 70 anos depois que destruíram lá as pedras lá, tudo lá. Olha lá o templo lá, tudo bagaçado, tudo destruído lá. 70 anos depois, Jesus falou, não vai ficar pedra nenhuma aqui sobre pedra aqui. Então já havia guerras. Já havia rumores de guerras. Tá entendendo? E Jesus passou 2000 anos. Quase já. E Jesus não voltou ainda, mas ele vai voltar.
Isso é um fato. Claro que a gente tem que buscar santidade, santificação. Já falei aqui, orar, jejuar, se consagrar a Deus. Apesar que somos falhos, pecadores, temos nossos momentos. Paulo teve os momentos dele. Todos os irmãos teve pecado aqui. Eu preciso falar isso aqui. Quem lê Bíblia já vai ver que os irmãos errou aqui, várias vezes. Entende? E se a Bíblia também fosse falar todos os pecados dos irmãos, não ia caber texto aqui, né, irmão? Ou você acha que o irmão errou uma vez só na vida? Quem é que pensa uma imbecilidade dessa? Isso não existe. Deus chamou pessoas comuns. Lógico que é. Davi, se você vê nos cânticos dele, toda hora tá pedindo perdão a Deus nos cânticos dele, lá nas músicas dele. Por que ele fazia música pedindo perdão? Se ele tava santão. Aí em Salmos 51, acho que versículo 5, ele fala: Senhor, mas em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mão. Tô fazendo apologia ao pecado para você viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, você tem que lutar contra o pecado, se esforçar, tem que batalhar. E Deus sabe as suas lutas, e é você e Deus, a salvação individual. Porque às vezes você pode fazer 1 milhão de coisas boas. Quando você cometer um erro, um delito, logo vai ter um para acusar você. Ah lá, não sei o que, é bibibi, é bobobó. Mas não fez nem a metade do que você fez, não passaria nem 10% das provas que você passou. Então é gente hipócrita que não tem vergonha na cara, quer ser melhor do que os outros. Então você vai dar ouvido pra gente que não agrega nada? Você vai ouvir pessoas que nunca realizou nada. Pessoas que querem falar de conduta, mas não tem uma conduta ilibada, uma conduta decente de alguém honesta. Porque se tivesse, nem falaria de você. Então é isso, o ser humano ele é hipócrita. Então você tem que olhar para Jesus e caminhar na presença do Senhor. Lógico que é. Então Paulo vai dizer que nos finais dos tempos aconteceria isso. Então você tem que entender que se você morrer, Jesus voltou para você. E para morrer basta estar vivo. Quantos foi dormir e não acordou hoje? Quantos está com câncer lá, morreu, perdeu a vida, mas tinha vários projetos, né? Então é isso, o mal do ser humano é achar que vai viver para sempre. A gente vai prestar conta aqui na terra, vai pagar aqui na terra e vai prestar conta quando chegar lá no céu, no tribunal de justiça do Deus vivo. Então tem que começar a se policiar. Claro que é. E já tem que ser uma pessoa decente, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, que é o bem do próximo de verdade. De todo o coração, sem vagabundagem, sem safadeza. Porque às vezes eu quero que alguém pague preço, sim. Que Deus faça justiça, sim. Que Deus venha com vingança, sim. Para quê? Para essa pessoa se consertar, melhorar na presença de Deus, se arrepender do pecado, para que haja uma salvação para ele e para ela. Não é para ver ela no inferno, não. Que nem muitos querem ver os irmãos no inferno. Quer ver a irmã derrotada, fracassada. Ainda que passe por isso, para aprender, a minha intenção é que ela suba para o céu e vá ficar com a gente lá, em nome de Jesus Cristo. Esse é o desejo do meu coração. Então há uma diferença muito grande. E é por isso que sempre Deus vem com vingança contra a minha vida e Ele faz justiça. Porque enquanto uns querem ver o meu fracasso, eu quero ver a benção deles. Quando uns querem ver eu derrotado, eu quero ver eles vencendo. Quando uns querem acabar com a minha vida, eu quero ver que Deus dê vida para eles. Ainda que eles tenham que sofrer até o último dia da vida, para se arrepender do pecado e nunca mais desrespeitar os irmãos. E virar gente e tomar vergonha na cara e largar de hipocrisia. Isso é amar também o ser humano. Lógico que é. Então é diferente daquele que quer ver a derrota do irmão, quer ver as pessoas prejudicadas, quer ver as pessoas indo pro inferno e quer, sabe, gente que não presta, que não se ligou ainda. Mas Jesus transforma também, irmão. Jesus liberta também. Então Paulo vai dizer aqui para Timóteo que nos finais dos tempos haveriam doutrinas de demônios introduzidas sutilmente. Em outro texto ele vai dizer, dentro da igreja. Quando os irmãos viessem se perceber, já seria tarde demais. Olha isso. E aqui Paulo está dizendo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que o Espírito Santo está dizendo expressamente que nesses tempos agora, nos finais dos tempos, alguns até apostatarão da fé por causa disso aí. Por quê? Porque essa distorção do evangelho leva os irmãos a entrar em confusão e contenda e brigas. E alguns vão se apostatar da fé, não vai acreditar mais. Não vai acreditar no evangelho. Por quê? Por causa de falsa doutrina. Que persegue, que humilha, que calúnia, que maltrata, que coloca um contra o outro. O diabo ele tem um jogo dele que é dividir para conquistar. Por isso que ele divide os irmãos. Por isso que cada igreja tem a sua doutrina. Sendo que a doutrina é bíblica, é a palavra de Deus. A doutrina tem que ser para todas as igrejas. A mesma doutrina. E por que não é? Doutrina de demônios. E é isso que eu vou te explicar aqui agora. Com prova, eu tenho testemunha disso aí. Então vamos lá. Eu estava subindo ao monte. Primeiro eu larguei meu evangelho, eu larguei meu trabalho para seguir a Cristo.
E eu já na prova, andando de sapato furado. Furou o sapato direito, aí depois de um tempo furou o esquerdo. Invadindo favela, fazendo a obra de Deus. E uns jovens gostavam sempre de vir comigo. Por quê? Deus me usando no meio da rua, na favela, na revelação e tudo, o pessoal aceitando Jesus no ponto de ônibus, chorando. Tinha noite que nós ganhava 10 almas, 12 almas. Teve uma noite, uma madrugada que eu ganhei 18 almas para Jesus, numa noite só. Eu saí aqui do Jardim Raniel e andando a pé até o Monte São Francisco, lá no Guarapiranga. E aí eu voltava evangelizando de madrugada. Ficava orando umas 5, 6 horas lá dentro. Depois eu voltava de madrugada evangelizando, invadindo os bares, biqueiras, favela. Teve uma madrugada dessa que eu ganhei 18 almas para Jesus Cristo. De sapato furado. Dava um sereno, eu pisava assim, molhava a meia, irmão. E ficava aquela poça ali, sujava toda a minha meia ali, com o pé todo melado. Mas eu vinha para casa feliz. Chegava em casa às vezes era 7 horas da manhã. Saía em casa às 6 horas da noite, chegava no outro dia, 7 horas da manhã. Às vezes 8 horas da manhã, o sol já brilhando já. Mas eu já vinha feliz, por quê? Porque eu tinha feito a obra, eu tinha ganhado almas para Jesus. Tinha ganhado 18 almas para Jesus, uma alegria da minha vida. Chegava feliz em casa, duro, descabelado, sem emprego, sem nada, na prova, sapato furado, usando até roupa do meu cunhado para poder pregar a palavra de Deus. Mais feliz que estava ganhando almas e salvando almas do reino das trevas e trazendo para a luz. Fazendo a obra do Senhor. E aí tinha um irmão que vinha com nós com fofoca. Ah, que o fulano não sei o que, ele todo dia, eu na campanha de 100 dias no monte. Eu fiz uma campanha de 40, depois terminei essa campanha de 40 dias que eu trabalhava numa empresa, eu larguei a empresa, nem rescisão do contrato eu fui fazer para fazer a obra de Deus. Falei, não, preciso fazer mais para Deus, preciso buscar. E Deus me chamando, vem que eu vou te ensinar. Eu subia no monte, Deus me ensinava a palavra, ela vinha na minha mente assim, ó. Ó, é assim, 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 filho, ó. Sente a glória dele aí, pra você saber que é verdade. É assim, 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 é assim, assim, assim. E eu, tá bom, Senhor, tô entendendo e tal. Aí depois eu pegava a Bíblia para ler em casa, e aí aquilo que Deus falava comigo no monte, a palavra de Deus aparecia no texto, eu começava a ler. O Espírito de Deus estava me ensinando. O Espírito Santo ensinando tudo a palavra de Deus, como ela é. Não como o homem ensina, não. Quem me ensinou foi o Espírito Santo. Eu não fiz teologia, não estou desprezando, porque teologia vem do teos, que é do grego, né? Que é Deus, e logia, que é estudo. A partir do momento que você está lendo a Bíblia, você ora, jejuma, se consagra, pede para Deus te ensinar a palavra, você está fazendo teologia. Lógico que é. Então a parte histórica, arqueológica, isso é importante também, agrega conhecimento, é muito incrível. Uma palavra quanto mais preparada, melhor é. Então a Bíblia tem que ser pregada como ela é. E o Espírito de Deus vinha falando comigo ali, ó filho, é assim, assim, assim. E eu fui aprendendo a palavra de Deus, né? E aí esse irmão, com a fofoca lá, que o irmão não sei do que a irmã bibibi, que a irmã bobobó. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, vai todo dia ser por fofoca aqui, não vai falar nada, mas todo dia o irmão tá com ideia furada aqui, com o perreco furado. Ô irmão, o irmão falhou, o que que tem? Deus dá vitória pro irmão. Você não erra não? Eu erro também às vezes, eu peco, você não peca não? Aí já ficou com as bochechas tudo vermelho. Nós estávamos uns 15 jovens. O jovem já olhou e falou, é mesmo, irmão, todo dia fica aí de fofoca aí, irmão, vamos vigiar e ficar falando dos irmãos não. Falei, irmão, o irmão não tá nem aqui pra se defender porque você tá falando do irmão. Ah, você errado aí. Quer saber, ó, Deus tá me falando que você tá assim, 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 assado, que você faz isso, faz aquilo. Aí ele, eu não, tá repreendido, não sei do que. Falei, então tá bom, irmão, vamos parar de perreco furado, parar de falar da vida dos outros, vamos subir pro monte e vamos orar. Terminou aí, chegamos na porta do monte, oramos e subimos. A gente orou umas 3 horas, isso ia dar uma meia-noite. Orou até umas 3 horas lá, às 3h10. Falei, não, vamos embora agora, rapaziada. Aí eu peguei e falei pra ele, até na frente dos jovens, falei, ó irmão, até lá em casa, se não acontecer nada no mundo espiritual, eu não sou servo de Deus não, eu tô aqui com brincadeira e o que eu falei pra você é mentira. Porque daqui até lá em casa, Deus vai te mostrar que Ele é Deus na minha vida, pra você parar de mentir e parar de fofoca. Você vai melhorar hoje, você vai ver que você não vai. Aí os jovens olhou assim, falei, tô falando, irmão, até lá em casa Deus vai se manifestar e vai ter uma manifestação sobrenatural aqui do poder de Deus. E você vai estar se ligando, você vai ver se não vai. E a gente pegou e desceu. Quando a gente chegou ali no Bandeirante, ali no Piraporinha ali, tinha uns rapazes tocando um samba e tal, deu uns panfletos pra ele, vamos evangelizar. Só que antes de eu fazer isso, eu desci na rua, falei pra ele, falei, irmão, eu não vou falar o nome do irmão aqui pra não queimar o irmão, né? Não tô aqui pra denegrir o irmão. Mas aí o Senhor falou pra mim assim, filho, o papai que falou, filho, você vai saber como o diabo tá operando dentro da igreja. Eu falei, Senhor, mas dentro da igreja? Como assim? Ele falou, dentro da igreja. Sente a presença aí, ó. Falei, sério, Senhor, dentro da igreja? Ele falou, você vai saber como o diabo tá operando dentro da igreja. Aí eu fiquei assim, pensei ali uns minutos descendo.
tal. Aí eu falei pro irmão, irmão, deixa eu falar pra você. Deus falou pra mim que nós vamos saber como o diabo tá operando dentro da igreja. Ele é dentro da igreja, ele começou tipo debochar da minha cara, dando aquela risada assim meia, sabe? Aquela risada debochada que a pessoa tá tirando com a sua cara. Então ele deu aquela risada meia debochada assim na minha cara, tipo querendo levar uma, faltando com respeito. Falei, tá bom, irmão, pega os panfletos aqui e vai evangelizar. Aí ele entregou lá pros pessoal lá na frente, lá o pessoal do outro lado lá no samba lá e tal, não tava tão alto o som. E aí a gente pro outro lado de cá na calçada, do outro lado da rua. Aí tinha uns rapazes lá, uns meninos até que eu conheço de 1000 anos lá, os moleques. Parei pra conversar com os meninos e evangelizar. Entreguei uns panfletos, falar de Jesus. Daí eles, Nilton, que bem, você tá muito bem, glória a Deus, eu quero ficar acima, ora por mim. E aí comecei a falar de Jesus pra ele ali, né? Inclusive aqueles meninos da rua lá, tudo lá, uns 40 jovens daquele lá, eu ganhei tudo pra Jesus, aquelas almas. Levei tudo pra igreja lá, né? Então depois por confusão e contendo, o pessoal não sabe tratar o pessoal com respeito, que acabou que não prosseguiu. Mas o evangelho é assim mesmo, é espinhoso. E aí eu tô ali, né, levando a palavra ali, ensinando os meninos ali, falando de Jesus, evangelizando. Daqui a pouco, é umas 3h40 da manhã. Aí o diabo vem assim, ó. O cara, quando ele vem, mas eu senti as trevas que meus pés arrepiavam os cabelos da perna assim até a nuca, irmão. E eu, aquele arrepio pesado, tenebroso. Eu nunca tinha sentido tantas trevas igual eu senti naquele dia. Era treva, o cara era treva mesmo, que o negócio chegava a vir, você sentia aquele impacto assim, ó, das trevas, assim, que você sentia aquele gelo, aquele bagulho pesado do diabo. Aí ele pegou e chegou e falou assim, você pega na minha mão? Eu falei, eu pego. A Bíblia diz que a gente é inimigo, mas a gente pode se respeitar. Ele falou, eu só vou falar porque o que tá dentro de você tá mandando falar, moro? Senão não ia falar nada não. Eu falei, o que foi que eu falei? Eu falei, não, Satanás, é isso aí mesmo, eu sei muito bem que você tem algo pra falar, vai, desembucha. Ele falou, eu sou o capa preta do inferno, eu tenho poder infernal. Aqui eu quero abrir parênteses pra poder explicar. Tenho irmãos eu tenho amigos que são da espírita, são kardecistas, são da Umbanda, Candomblé. É meus amigos, eu amo os irmãos também. Estou falando aqui da palavra de Deus, uma experiência que eu tive. E outra, para ficar claro, não é que eu sou evangélico cristão, sou um apóstolo. Estou falando que os macumbeiros tá com o demônio, que os irmãos caem lá, é o diabo, é o demônio que se apresenta com esse nome. Olha isso. Ele falou, sou capa preta do inferno e eu tenho poder infernal. Eu mando cair fogo do céu e viro um anjo de luz. Então essa entidade aí que muitos cultua e adora, cada um faz o que quer, Deus abençoa. Só que essa entidade, ela diz que ela é do inferno. Então logo é um demônio. Então, entende? Então entenda bem, não é um ser humano que evoluiu não. Porque a Bíblia vai dizer que o homem está fadado a viver uma vez só e depois da morte vinha o juízo. Mas eu acredito que sim, que com rituais a pessoa pode trazer espíritos familiares. Está na Bíblia para não consultar espíritos familiares. A Bíblia condena essa prática. Mas está dizendo para não fazer porque é possível, né? Você não vê que o próprio Saul com a pitonisa lá, com a bruxa, foi e invocou Saul. Ele falou, o que eu vou fazer por você se Deus já te abandonou, te rejeitou, rapaz? Você não me deixa descansar? Não invocou mesmo o irmão lá? Não invocou. Só que a Bíblia diz que condena essa prática. Então se condena, eu não vou praticar. A Bíblia condena. Então eu não estou condenando ninguém, entenda bem. É a palavra de Deus que é soberana. Eu posso até ter uma opinião contrária, talvez a essa. Eu poderia ter, certo? Só que é a palavra de Deus que é soberana. Se Deus falou que não pode, então não pode. Então não vou fazer, porque aí é ação doutrina. Então tá no Antigo e tá no Novo Testamento também isso. Então para ficar claro, não tô dizendo que os macumbeiros é do diabo, não tô dizendo que os irmãos tá com o diabo, eu não tô dizendo que os irmãos cultuam o diabo. Eu tô dizendo que o diabo apareceu lá e falou que o nome dele é capa preta. Então que isso fique bem claro. E realmente ele veio com poder, uma presença tenebrosa mesmo. E aí aquele jovem que tava ali começou a ficar com medo. Nossa, tá frio aqui, eu tô com medo. Falei, não, calma aí. Aí o outro rapaz falou que não era Deus na minha vida não, que eu não tinha falado da profecia, já ficou com os olhos esbugalhados. Ele falou, você é diferente. E o que tá dentro de você tá mandando eu falar. Senão não ia falar nada. Lógico que é. Falou, você é evangélico? Eu falei, claro que eu sou evangélico. Você acha que eu tô evangelizando aqui 3h40 da manhã de brincadeira? Ele deu risada e falou, você é embaçado, por isso que eu gosto de você. Você é embaçado, você é diferente. Você dá trabalho. Ele falou, sou o capa preta do inferno, eu viro um anjo de luz aqui se eu quiser. Eu mando cair fogo do céu. Lógico que é.
E aí ele começou com as mentiras lá, falando de Gideão os 300, só que ali Deus levantou Gideão os 300, né? Pra quê? Pra mostrar a glória de Deus. Deus não queria dar vitória pra Gideão com 32 mil, apesar que era centenas de milhares que ele ia bater de frente. Mas Deus achou que com 32 mil ainda era muita gente. Então Deus queria dar vitória para Gideão e para o povo dele para mostrar que era Deus com 300. Isso é o que diz a Bíblia, é o que diz a história. Só que o diabo estava distorcendo. E aí ele falou que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso aí a gente sabe. A Bíblia diz que Deus fez até o ímpio pro dia mal. Ou seja, até aquela pessoa que já vai pro inferno mesmo, Deus já fez para ir pro inferno. A Bíblia está dizendo que Deus fez o ímpio para o dia mal. Então muitos vai se corromper, inclusive bruxos, satanistas, espíritas, macumbeiros, vai aceitar Jesus e vai seguir só Jesus Cristo. E outros não. Olha isso aí. Então até esse que não, Deus já sabia que não mesmo, e ele já vai para o inferno mesmo, e Deus já criou ele para isso mesmo, é o que a Bíblia vai dizer. Vai entender, Deus é mistério. E o diabo sabe disso. E aí ele pegou e falou, começou a contar essa história. Só que aí eu vou entrar logo na parte que interessa, que ele falou muita coisa, a gente ficou uns 40 minutos lá e o diabo entregando os planos dele. Só que muito disso era mentira, na época eu não entendia, que eu não conhecia a Bíblia. Só que hoje eu já li a Bíblia toda 4 vezes, estou indo para a 5ª vez. Então hoje eu entendo sobre as falsas doutrinas, sobre o que é doutrina, o que não é. Eu entendo tudo sobre isso, porque tudo tem um tempo determinado. E após ele ter falado isso aí, eu tinha 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos de ministério. E aí passou mais de uma década eu estudando Bíblia, comendo do rolo, para me entender o porquê daquilo que estava sendo dito, para mim ser preparado para estar falando isso para os irmãos aqui agora. Então o que acontece? Ele pegou e falou, eu tenho entrado em muitos altares, subido em muitas igrejas, em muitos altares, e eu tenho colocado um monte de mentira no meio das verdades. E aí as mentiras no meio das verdades, ela passa como verdade. Porque uma mentira contada muitas vezes, ela vira verdade. Uma mentira no meio das verdades, ela vira verdade. Lógico que é. E aí eu tenho distorcido, colocado muito engano, colocado uns contra os outros, dentro da igreja. Fazendo divisão, separação, porque tem muitos que estão lá e se acham melhor do que os outros. Eles veem as pessoas lá fora sofrendo, eles acham bom. Ah, é Deus está pesando a mão, é Deus é isso, é Deus aquilo. E naquele grande dia eu vou falar, passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá. E muitos ali, que tá na igreja, a esposa, as crianças, que tá com eles na igreja. Porque na igreja ele é uma benção. Mas quando chega em casa ele espanca a mulher e as crianças em casa. E naquele grande dia eu vou falar, passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá. E o povo fofoqueiro falando da vida do outro, se achando melhor. Mas eles erram também, eles falham, mas o outro não presta. O outro não vale nada. É uma alma preciosa pro seu Deus. Porque o seu Deus está lá em cima, o homem da mão furada. Ele tá vendo tudo. E ele veio aqui santíssimo e ajudou todo mundo. Mas eles não querem ajudar não. Ele só quer atrapalhar com fofoca, com mentira, com calúnia. E naquele grande dia eu vou falar, passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá. E aí o diabo seguiu falando isso daí. E aí ele pegou e falou, e o seu Deus, ele veio aqui com as mãos furadas, não veio? Falei, veio. Falei, ele foi cuspido, não foi? Falei, foi. Bateram com a coroa de espinho, bateram com a cana na cabeça dele, não foi? Falei, foi. Aí ele falou, mas naquele grande dia que ele voltar, não. Quando ele voltar agora, ele vai vir com poder e grande glória. Ele vai vir montado num cavalo branco. Eita, glória a Deus. Na hora que o diabo começou a falar isso, irmão, já comecei a dar glória. Eita, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, Rei do Universo. E toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. Você pode glorificar Deus aí também, em nome de Jesus. E ele vai vir com um cavalo branco, com seus anjos guerreiros armados. E ele vai vencer e tal. E ele vai ser vitorioso. E aí ele virou assim meio de lado, irmão. Meio de costa pra nós, assim meio de lado, e abaixou a cabeça. E aí o capa preta, o príncipe do inferno, começou a chorar. Aí ele começa a chorar. Começou a chorar. E a cara dele é aquele choro com medo. Você já viu uma pessoa com medo, que aprontou uma coisa gravíssima, e a pessoa tá no mó BO grave, e a pessoa tá com aquele medo e aquele choro, chorando com medo mesmo, de pavor? Eu acho que você nunca viu isso aí não, porque eu nunca vi ninguém com tanto medo na minha vida, com tanto pavor. Igual eu vi aquele demônio. E ele chorando, ele falava assim, por que eu fui escutar ele? Por que eu fui ouvir ele? Nossa, eu tinha tudo, eu era tão bonito, eu tinha tudo, por que eu fui escutar ele?
Provavelmente ele não é mais bonito do que ele era, né? Porque eu acho que a queda que ele caiu deve ter bagaçado com a cara dele, com tudo. Ele já deve estar todo desfigurado. Ele falou que não é, ele era tão bonito. Se ele falou que era, é porque ele não é mais. Ele falou, eu tinha tudo, então quer dizer que ele não tem nada. Então já começa por aí. O diabo é pobre, miserável, ele não tem nada. Ele é um cão banguelo da cabeça amassada, que já foi sentenciado, ele está de semi-liberdade. E daqui a pouco ele vai ser lançado no lago de fogo do inferno, que é a sentença dele. Então vamos parar de ficar dando glória pro diabo aqui, que o diabo não manda nada aqui não. Quem manda aqui é Jesus Cristo. Quem manda aqui é papai, quem manda aqui é o Espírito Santo. É ele que está lá em cima lá, porque se o diabo é príncipe, Jesus ele é rei. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E vive e reina para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, meu Salvador. Lógico que é, o diabo não manda nada aqui não. Então o diabo ele tem muita conversa bonita, que ele conversa bem. Conversa bem, conversa bonito. E olha com o que ele começou com a conversa bonita. Enganou os anjos no céu. E a Bíblia vai dizer, se possível, Satanás enganaria os seus escolhidos. Por que ele enganaria os escolhidos? Que não conhece a palavra de Deus. Que não lê Bíblia, não procura conhecer a verdade. Fica no Maria vai com as outras, parece piolho. Fica na cabeça, ai fulano falou, ai Bertano falou. O ser humano não é assim? E o diabo manipula as pessoas, massa de manobra. Só basta ele inventar uma história aqui, uma mentira aqui, o povo sai espalhando pra lá e começa. Todo mundo dando lugar pro diabo. Lógico que é. Ele sabe muito bem manipular o ser humano, o diabo. E ele vai enganar o ser humano porque o ser humano não conhece a palavra de Deus. Por isso que é perigoso. A Bíblia diz pra você meditar na palavra de Deus é de dia e de noite. Você está lutando com um cara que ele não leu a Bíblia, ele viveu. Ele sabe tudo e ele não esquece de nada. O cérebro dele é inteligentíssimo, ele não esquece. A gente esquece das coisas. Tem hora que até texto, onde é que está aquele texto lá da palavra, onde é que é mesmo? Deixa eu ver aqui. Aí nós vai pesquisar, vai estudar. O diabo não esquece nada não. O bicho é sujo, é tenebroso. Ele é invisível, ele é imortal e tem poder. Como é que o ser humano vai bater de frente com um cara desse? Se Deus não revelar, não mostrar a verdade, não vir com a palavra de Deus, não tem como confrontar o diabo não. Se não for os anjos do Senhor para dar o livramento, para salvar as pessoas, não tem como bater de frente com o diabo não. O diabo tem poder. Só que o nosso Deus tem todo o poder. E é Ele que manda, Ele que rege a terra na palma da mão. A Bíblia diz que Ele pega o globo terrestre na palma da mão. E com a outra mão Ele pega um bebê recém-nascido. E as duas coisas para Ele têm o mesmo peso. Eita, glória a Deus, aleluia. Ele criou foi as galáxias, as constelações, os planetas, todo esse vasto universo. Louvado seja Deus Pai, aleluia. Que é o nosso papai. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Que ele é o Filho unigênito. Então ele é o Salvador, o Messias, que nos comprou para ele. Só que Jesus não é pai de ninguém. Jesus é nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito, ele é o primeiro filho. E nós viemos depois. Então entenda bem. Então agora você vai saber um pouco das falsas, que são centenas de milhares. Eu vou falar aqui, ia fazer um áudio aqui até amanhã, e não ia dar para falar o tanto de falsa doutrina que tem introduzido. Mas pelos textos você já vai entender. Muitas delas. Para quem conhece Bíblia. E quem não conhece vai com o tempo aprendendo isso daqui. Amém? Então o que a Bíblia diz? Primeiro, para ninguém inventar novas doutrinas. Na igreja fulana de tal a doutrina é essa. Na igreja de fulano de tal a doutrina é aquela. Mentira do diabo. É aí que ele falou, não falou que ia colocar um monte de mentira no meio das verdades? Ele coloca. Inclusive tem doutrinas que ele colocou que parece que é para a pessoa ficar santa. Parece que é por irmão ficar santo. Mas só traz confusão, contenda, discórdia, impedimento. E essa pessoa que parece que era para ficar santa, agora ela fica cheia de erro, de pecado e de defeito diante de Deus. Mas o diabo introduziu sutilmente. Mas parece que é para ela ficar santa, parece que ele é para ele ficar santo. Eu vou te provar aqui, que você deve ter visto isso daí acontecer. Você sabe que isso aí acontece muito. E eu não vou vir aqui falar mentira não, tô aqui falando a verdade. Inclusive, se vocês quiserem saber disso daí, eu te levo lá nos irmãos lá, que viu essa situação aí, ó. Eles moram aqui próximo aqui, ó. Eu posso te levar lá na casa dos irmãos lá, e os irmãos vão te provar lá que o que eu tô falando aqui é verdade aqui, ó. Que o irmão falou que não era Deus lá, que não foi. Eu falei até chegar lá em casa, vai ver se Deus não vai falar, não vai. Deus falou e revelou. Como o diabo estava operando dentro da igreja. Quer dizer, tava não, ainda tá. Só que nós estamos aqui para desmascarar o diabo. Desmascarar as obras de Satanás dentro da igreja.
com falsa doutrina. Ó, a Bíblia dizendo aqui que aconteceria ter falsas doutrinas nos finais dos tempos. E é só olhar a gente para ver que nós estamos nos finais dos tempos mesmo. Não tá faltando muita coisa não. Claro que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura, como eu já disse aqui. Mas que os sinais estão aí mostrando que ele tá vindo, lógico que ele tá. E o diabo tá aí solto, lógico que tá. Eu já vi o diabo. E ali foi só uma vez que o diabo... Eu vou contar outras vezes aqui, em outra situação, eu vou falar sobre essa questão das experiências que eu tive. Sobrenatural. Então, ele começa a contar. E eu tenho subido em muitos altares, eu tenho misturado as mentiras no meio das verdades. Um monte de mentira, ele falou, no meio das verdades. Que mentira é essa? Há doutrinas que Jesus Cristo trouxe, porque você precisa entender que essa doutrina é a palavra de Deus. Jesus, ele vai dizer assim, ó. Jesus Cristo: aquele que não come meu corpo e não bebe meu sangue, esse não permanece em mim. Ou seja, se a pessoa não tomar a Santa Ceia, a pessoa pode desviar da igreja a qualquer momento. Porque isso é doutrina, entende? Olha como o diabo é inteligente. Ele está sabendo que se a pessoa... Jesus está falando, ó, se a pessoa não comer meu corpo e não beber meu sangue, não permanece em mim. Então, na visão dele, peraí, eu vou fazer alguma coisa para impedir as pessoas de tomar a Santa Ceia. Porque eu impedindo as pessoas de tomar a Santa Ceia, as pessoas não vão permanecer. Só que o texto não termina aí. Jesus ainda vai dizer: aquele que não come meu corpo e não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Aí o diabo pensa: não, eu não quero que as pessoas tenham parte com Jesus. Eu quero que eles tenham parte comigo, com Lúcifer, com o inferno. Então é melhor que eles tenham parte comigo do que eles tenham parte com Jesus. Então, se eles não tomar a Santa Ceia, eles não têm parte com Jesus, eles têm parte comigo. Olha o diabo que é treinado, ele já fica pensando no meio de fazer isso acontecer. Aí Jesus ainda segue dizendo: aquele que não come meu corpo e não bebe meu sangue, esse aí não tem vida em si mesmo. Aí ele fala: nossa, se a pessoa não tomar a Santa Ceia, eu posso colocá-la numa depressão profunda. Eu posso colocar um desejo dela se matar, porque não tem vida em si mesma, a pessoa não quer viver, quer morrer, perdeu o prazer de viver e pode se matar. Como quantos aí estão se matando aí? Teve um colega meu, amigo, meu, que tristeza, se enforcou, se matou, irmão. Parece que ele amarrou uma corda na laje e pulou e se enforcou. Eu fiquei muito triste com isso daí. É o diabo na cabeça das pessoas. Ele traz os problemas, a dificuldade, a depressão, a tristeza profunda. E ali o pessoal fazendo inferno. Provavelmente o pessoal não contribui para a evolução do rapaz. Normalmente, às vezes, é a família mesmo fazendo inferno. Não estou dizendo que é, eu não sei, ele não falou nada para mim. Mas tem muita gente que passa essas coisas aí e se mata. Porque não consegue, irmão. E o diabo fica na mente das pessoas. Olha isso aí, que tristeza. Então o diabo, ele sabe que se a pessoa não toma a Santa Ceia, não come o corpo do Senhor, não bebe o sangue, pode ter uma depressão profunda. Pode não querer viver, porque não tem vida em si mesmo. A pessoa não tem prazer na vida. Então ele já fica bolando uma estratégia de impedir os irmãos de tomar a Santa Ceia. Agora, onde eu congrego na igreja pentecostal Deus é Amor, tá cheio dessa falsa doutrina. Só que não é só na Deus é Amor, não. Na Congregação Cristã do Brasil também tem dezenas, centenas delas também. Que inclusive às vezes eles querem impedir os irmãos até de se casar. Mas na Deus é Amor tem esse impedimento de não dar a Santa Ceia para os irmãos que é de outro ministério, que é de outra igreja. Sendo que a gente é tudo irmão, já começa por aí. Uma coisa é a pessoa que não foi batizada, chegou na igreja, não fui batizado, eu queria tomar a Santa Ceia. Ô irmão, mas Jesus ensinou que tem que ter o batismo primeiro, para depois tomar a Santa Ceia. Vai ter um batismo aqui, tal dia, você não quer vir? Você se batiza também, você já aceitou Jesus, já fez o apelo, né? Já entregou sua alma para ele. É ver a situação do irmão. Aí explicar pro irmão. Agora, se já foi batizado, tem que tomar a Santa Ceia. Ninguém pode impedir ninguém de tomar a Santa Ceia. Ah, não, mas aqui na igreja a gente vai fazer do jeito que a gente quer. Ah, é? Vai ficar levando com os irmãos, indo contra a palavra de Deus? Então vai se ver com Deus, porque a casa é de Deus. A casa não é sua, a casa não é minha, a casa é de Jesus. E é Ele que manda, é Ele que fala. Se alguém estiver achando que é muita coisa, que é isso e aquilo, vai ser abatido. E vai sair do lugar e Deus coloca outro que vai obedecer. E se não obedecer, Deus abate e coloca quem resolve. Porque Ele já sabe quem resolve o problema. E Ele vai colocar quem resolve o problema dos irmãos. Porque domingo passado, sem ser esse agora, o outro que passou do mês passado, na Santa Ceia, um irmão foi humilhado dentro da igreja. Ele falou: os irmãos, por que vocês não vão me dar Santa Ceia? Ficou chateadíssimo. Falou: irmão, me perdoa, eu posso te dar um abraço? Porque já fizeram isso comigo 3 vezes na Deus é Amor, aqui no Parque Nova 1, aqui, ó, sucursal Jardim Anja. Não me deram a Santa Ceia. Eu tinha que passar por isso aí para sentir a dor dos irmãos. Eu me senti pior do que um lixo dentro da igreja.
Pera aí, por que os irmãos podem e eu não posso? Por quê? O que aconteceu? Eu não tô fazendo nada. Tô aqui buscando a Deus. E os irmãos me desmerecendo, me humilhando e nem fala nada, fazendo vista grossa. Por quê? Porque por causa de falsa doutrina. Olha a doutrina de demônio. É a Bíblia que está dizendo que é a doutrina de demônio. É o diabo que falou lá, que Deus falou que o diabo ia falar lá, como ele está operando dentro da igreja. E olha o que acontece, o irmão saiu indignado, revoltado da igreja. Pedi perdão pro irmão, deu um abraço no irmão. E é isso. Por quê que o irmão não vai tomar Santa Ceia? Porque alguém não quer? Quem é que não quer que ele tome a Santa Ceia? O diabo que não quer. Satanás que não quer. Por quê? Porque ele não tem parte com Deus. Porque ele não permanece em Deus. O diabo tem uma chance de desviar ele do caminho da luz. E porque ele não vai ter vida em si mesmo. Ele pode ter uma depressão profunda. Ele pode passar várias séries de fatores, pegar enfermidades. O diabo vê porta aberta para colocar enfermidade na pessoa. Isso é sã doutrina, isso aqui que eu tô falando. Isso é perigoso. É a palavra de Deus. Ela não faz ela não volta vazia. O que ela falou, ela vai fazer. Mas você tá falando, tá explicando, o pessoal dando lugar pro diabo. Eu tive que ficar 4 anos aqui, passando inferno aqui no Parque Nova 1 aqui com os irmãos aqui, ó. Tratando com diferença, impedindo de pregar a palavra de Deus pra mim não falar a verdade. Pra não, os irmãos não ouvir isso aqui, ó. Que eu tô há 4 anos tentando falar isso aqui, ó. Pros irmãos na igreja aqui, e até hoje eu fui impedido de falar. Quase 4 anos já. Novembro agora faz 4 anos que eu tô na Deus é Amor. Abri um culto uma vez e preguei uma vez. Isso é normal? Os irmãos dão lugar pro diabo com força. Essa com a verdade. Ganhou umas almas para Jesus agora. Aí tá falando pro irmão. Vem até falar a fofoca do irmão pra mim. Ah, mas o irmão não sei o que. Eu falei, irmão, é servo de Deus. Deixa o irmão, Deus vai dar vitória. Deus tá com a gente. 2 meses que eu ganhei o rapaz aí, ó. Tava na rua abandonado. Tava aí, Jesus veio, me usou. Tá trabalhando lá, ganhando as almas, trazendo pra igreja. Ele já tá com fofoca aqui, falando mal do irmão na igreja aqui já. Veio falar até pra mim lá na salinha. Lá falou, irmão, quero saber da vida do irmão. Que Deus vai dar vitória, nosso irmão, Deus vai trabalhar na vida do irmão. E eu não gosto que fala dos meus amigos, não fala com falsidade não. Que eu já falei pra ele também. Falei, ó, os irmãos aqui assim, eles vão falar mal de mim pra você. Tava 100% na igreja aí, fazendo a obra, tudo, ajudando todo mundo, 2 anos e meio, aí não me davam oportunidades, irmão me tratando mal com calúnia, com mentira, com injustiça. Me tratando com indiferença, com calúnia, com mentira, com safadeza, com perseguição. Todo dia eu na igreja, subia um monte todo dia, ia pra igreja todo dia. E aí na igreja todo dia vinha pregar, o pessoal com as calúnias dele subia no altar, que já vinha da sucursal Jardim Anjo, as coisas mandadas, com as mentiras para ficar me afrontando todo dia, mas eu tinha que passar por isso aí. Porque Deus falou que aí dentro era só mentira, calúnia, fofoca, levante, desamor, não tem misericórdia, o amor só ficava na placa lá fora lá. E aí Deus falou que ia mandar praga, a peste, as enfermidades mortal, que ia fechar todas as igrejas da Deus e Amor do mundo, ia matar os anciões. E ele ia lá no palácio lá também, mandar praga lá no palácio lá. Aí isso foi 24 dias depois, foi no dia 2 de fevereiro de 2020. Quando foi no dia 26 de fevereiro de 2020, Deus mandou a praga, Deus mandou a peste, Deus mandou as enfermidades mortais. Olha ela aí, ó. Tá saindo fora agora, tá menorzinho. Mas não fechou todas as igrejas do mundo? Da Deus e Amor fechou muitas e não abriu até hoje. A Parque Nova 2 aqui fechou e não abriu até hoje. Os anciãos da igreja aqui, morreu 3 anciãos na igreja aqui com essa doença aí, com essa enfermidade aí, o Covid, você sabe. E aí o irmão lá, o pastor Lorival de Almeida lá com essa doença lá, como é que ele tá tudo torto lá? Eu falo isso com alegria, com emoção, muito feliz, satisfeito de ver meus irmãos passar por isso aí? Claro que não. Mas isso aí, se tá passando por isso aí é porque procurou. Procura com a maldade, com a mentira, com a calúnia, com a traição, com a injustiça e fica dando lugar pro diabo com força. Seguindo falsas doutrinas, que já sabe muito bem que isso é do homem. Algumas é do homem, outras é do próprio diabo, que nem essa mesma aqui que eu tô te explicando aqui. Já tô te provando com a Bíblia que diz que isso ia acontecer. E é introduzido sutilmente, ninguém nem percebe. Faz vista grossa, não tem nada a ver. E o diabo destruindo as pessoas, fazendo os irmãos passar vergonha, vexame, humilhando os irmãos, de forma que os irmãos nem querem estar na igreja. Eu fui tão humilhado nessa igreja aí, que eu só tô aí mesmo porque Deus mandou estar aí. Que eu poderia estar em outro país, estar em outro lugar, assalariado, feliz. Mas tive que passar humilhação todo dia da minha vida aqui, ó, no meio desses irmãos. 2 anos e meio. Perdi minhas crianças por amor ao evangelho, perdi tudo, traição com família. Vixe, uma vagabundagem sozinho na vida. Só eu, papai, Jesus e Espírito Santo, como sempre foi. Não tinha nem o que comer. 13 anos sem emprego, sabe? Na luta travada aqui, ninguém pra me ajudar com nada. O pouco que me ajudaram, depois foi pra jogar na minha cara e pra querer me humilhar.
É, que eles dão com a mão pra bater com a outra. A igreja não me deu nada. Tô falando de parente que às vezes oferece ajuda, mas não tem intenção de ajudar não, quer humilhar a gente. Fazendo o jogo do inimigo, jogo do diabo, pra deixar a gente pior ainda, deixar a gente pra baixo, pra gente não avançar. Então quando a gente vai no limite, que Deus prova com ouro no fogo. Só que Deus não mandou o diabo fazer isso aí não, e nem mandou as pessoas fazer isso aí não. As pessoas sabem o que é certo e sabem o que é errado, faz porque quer. Não tem desculpa. Lógico que é. Quem tá fazendo o que tá errado já sabe que tá errado. Tá dando lugar pro diabo? Lógico que tá. E a cobrança vai vir. Que Deus é bom, mas não é bobo. A pessoa pode semear o que quiser, mas a colheita é iminente daquilo que foi plantado. Não adianta fazer vista grossa. Ah, Senhor. Não, não tem Senhor. Vai pagar preço. Lógico que é. Porque depois disso daí eu fiquei como? Precisando afogar as mágoas, perdi minhas filhas, tudo que eu mais amo, chateado. Eles não tinham que falar não, eles inventavam calúnia, mentira. Aí depois que eu fiquei fraco, espiritual, não queria estar no meio, porque onde você vai querer estar no lugar de pessoas que te maltratam, que te humilha, que te persegue, que inventa calúnia, que fica te tratando com diferença, que não te dão oportunidade na igreja, que fica falando mal de você. Lógico que é. Aí eles não tinham nada pra falar não, eles ficavam inventando calúnia e mentira. Aí hoje eles vão falar, não segue esse irmão não, o irmão é assim, é assado, ele não quer se libertar, ele quer não sei do que. Como é que a pessoa tá todo dia na igreja? Fazendo a obra de Deus, ajudando nos trabalhos de Deus aí, não tem Deus na vida. Eles não tinham nada pra falar. Não tinha nada pra falar, eles inventou calúnia e mentira. Isso tá na prova, eles fizeram até um documento pra me expulsar da igreja. É, o irmão que tá aqui hoje aqui na obra aqui, com a esposa, foi as testemunhas. Com mais 2 obreiros daqui da igreja também. É o Reginaldo, da esposa dele aqui, foi uma das testemunhas pra me expulsar da igreja. Com mentira, com calúnia. Então até hoje eles ficam falando da minha vida por trás. Eu não tô nem aí. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Meu negócio é eu com o grande, com o Criador. É o céu que sabe, é o céu que vê. Não é o que as pessoas falam, que as pessoas acreditam, ou ficar abraçando a ideia de ninguém. Isso pra mim não me interessa. Pra mim me interessa é o que o grande está falando. E é por isso que eu sou diferente. É por isso que é presente, porque eu sou honesto, eu sou verdadeiro, eu sou sincero, eu sou leal, eu sou íntegro. E não gosto de injustiça, nem de falsidade, nem de pilantragem, nem de traição. E o que eu tenho pra falar, eu falo logo na cara. Eu não fico com palhaçada, não. A Bíblia diz que se você tem algo contra o seu irmão, você chama ele e já fala com ele. Lógico que é. Não fica de mexerico, de buchicho, de fofoca, puxando o tapete com pilantragem, não. Por quê? Porque eles têm medo de eu pegar o lugar deles. Eu quero pegar o lugar de quem, irmão? Podia estar lá em Londres, lá, tá em outro país aí, ganhando um salário aí de 6 mil euros aí, forgando, vivendo bem num palácio. Aí tô aqui pagando preço aqui no meio dessa gente terrível. Passando todo tipo de humilhação, de tiração, perdi tudo que eu mais amo. Por causa de gente que não presta. Lógico que é, que dá lugar pro diabo com força. E é aí que o diabo tá falando que ele misturou um monte de mentira no meio das verdades. E esse povo é louco pra fazer isso aí, ó. Eles adoram fazer isso aí. Falsa doutrina. E aí Paulo vai dizendo aqui, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tem a sua própria consciência cauterizada. Ele está tão com a consciência cauterizada, né? Adormecida, que ele já acostumou a fazer esse jogo do diabo com os irmãos. Porque até a alma que eu ganhei tem 2 meses trouxe pra igreja, ele vai falar mal do irmão pra mim. O irmão tá lutando pra melhorar, tá caminhando, o que ele tem a ver com a vida do irmão? Veio falar pra mim, irmão. Não, que o rapaz lá, assim, assado, me ligou daquele jeito, tá, não sei do que. Falei, o que tem, irmão? Deus vai dar vitória pro irmão também, é nosso irmão, Deus tá na vida do irmão. Ó, irmão, não quero saber de fofoca, não quero saber de buchicho. Quem? O Reginaldo. Então quer dizer, o cara tá na frente do trabalho, de vez dele cuidar da alma, aí o rapaz já viu que ele me tratando com diferença também. Já não queria me dar Santa Ceia no outro domingo lá, me tratando com diferença, já passando com a bandeja pra lá. Aí depois ele viu que eu não ia deixar quieto, que já fizeram isso 3 vezes. Ele, não, calma, irmão, não sei o que, já querendo pagar de embaçadão. Eu falei, irmão, só falei isso aí porque você já 3 vezes não me deu Santa Ceia aqui, junto com o Franco e com os irmãos lá, né? Então é isso, eu vou tomar Santa Ceia, irmão, mas tudo bem, não tem problema, Deus abençoe. Mas até o irmão já percebeu que ele já tá com diferença já há muito tempo. Essa alma aí, você vê? Até a alma vem e já percebe, o pessoal não é idiota. Já percebeu. Aí eu falei pra ele, falou, irmão, esse irmão aqui gosta de fofoca, esses irmãos é fofoqueiro, eles é assim, 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 caluniador e maldizente, eles vão estar sempre falando uns negócios pra você não acreditar na palavra de Deus. Por quê? Porque eles não querem que você ouça aqui, você que me ouve aqui, ó. Os irmãos da Deus e Amor, principalmente, eles não querem que você ouça essa palavra aqui, não. Porque eles estão acostumados com essas falsas doutrinas. Eles acham que isso é a doutrina de Jesus, e Jesus não ensinou nada disso, a palavra está dizendo para não ensinar isso aqui. Então eles não querem que você ouça isso aqui. Tá me impedindo de falar porque eles não querem que você escuta isso daqui.
Porque a Bíblia diz que tem que tomar a Santa Ceia, senão não tem parte com ele. E Jesus está falando isso daí, eles não querem ouvir Jesus. Porque aquele que não me recebe, não recebe quem me enviou. Jesus falou, aquele que não te recebe, também não me recebe a mim. E quem não recebe a mim, não recebe aquele que me enviou. E eu já estou para bater a poeira dos pés. E naquele grande dia vai ter mais moleza para Sodoma e Gomorra. Lógico que é. Do que para esses irmãos que não vigiam na terra. Eu ainda não sacudi os pés a poeira não. Mas Deus está para fazer um negócio pesado aí. E eu não vou ter nada a ver com isso. E se Deus der a ordem, eu não vou pestanejar para usar a espada flamejante da justiça. E neguinho vai se arrebentar. Porque ninguém vai impedir os irmãos de subir para o céu, não. Ninguém vai impedir os irmãos de ter parte com Jesus, não. Que ele já morreu e pagou, foi um preço na cruz. Quem é que vai impedir ele? Quem vai pedir Deus Pai de fazer a obra? Então essas doutrinas de demônio. Doutrina de demônio. É o diabo que não quer ver os irmãos na presença. É o diabo que quer fazer os irmãos desviar. É o diabo que não quer ver os irmãos ter parte com Deus. É o diabo que quer colocar enfermidade nas pessoas. E é o diabo que dissemina essa contenda. Você não veio falando? Então fiz o que para esses irmãos? Nada. Eles não têm nada para falar de mim. Mas eu tenho centenas de coisas que eles fizeram contra mim aí. Pode falar para um ego, irmão Nilton fez o que para quem aqui? Nada. Eles não têm nada para falar de mim. Agora pergunta pra mim aqui, quem fez o que deles aqui, fez comigo aqui? Que eu tenho aqui pelo menos uns best-seller de história triste aqui, que eles vêm fazendo palhaçada aqui com a minha vida. Então é isso, é o evangelho distorcido. Mas na aparência, ai irmão, que bom que você fez. Ai, nossa, você subiu, não sei do que. E por trás já tava lá com a alma lá que eu ganhei lá, falando mal de mim pro irmão. Ah, não segue esse irmão não, o irmão não sei do que, o irmão é isso, o irmão é aquilo, olha isso. Jesus diz, vocês são as varas e eu sou a videira e vocês as varas. E aquele que está ligado em mim, esse dá muito fruto. E eles não dão fruto não ganham a alma, é galho seco, árvore infrutífera. A Bíblia diz que aquele que não dá fruto vai ser lançado no fogo. Quer saber se alguém tem Deus na vida? É gente que está aí cheio do Espírito Santo, tá ganhando alma aí, ó. Tá dando fruto. Quem não tá ganhando alma, olha, tá meio estranho isso aí, porque Jesus disse que se tiver ganhando alma, tá ligado nele. Agora se não tá ganhando alma, já tá desligado faz tempo. Tem gente que já tá morto espiritual, ó, dentro da igreja faz tempo, fazendo o jogo do diabo. E aí eu ganhei a alma, tô lá fazendo a obra do Senhor, traz a alma pra igreja, eles tratando o irmão com diferença já também. Aí o irmão já percebeu também que me trata com diferença, não me dá uma oportunidade, fica meio esquisito. Os irmãos já tá ligado, ele já tá ligado. Ele falou, não sou bobo, cresci na rua, tô vendo como é que é. Aí eu falei, irmão, não ia falar nada não, mas eu vou te falar a verdade pra você não ser pego de surpresa. Igual eu fui pego de surpresa aí. Sabia que ia ser difícil, é uma missão que eu tenho pra pregar isso aí. É claro que eles não iam gostar, eu já ia ter perseguição, eu já sei como essa gente é. Ia ser isso aí mesmo. Então, de certa forma, eu assumi a responsa. Deus falou, e agora? Quem há de ir por mim? Falei, eis-me aqui, Senhor. Pode enviar a mim. Eu vou lutar pelo Senhor, pela sua santa palavra e lutar pelos amados irmãos. E Deus vai dar vitória para os irmãos e o diabo não vai se andar e destruir a vida dos escolhidos, não. Que eu vou bater de frente com o diabo. Vou embaçar com força. Sente a presença dele aí. Tô aqui com brincadeira. Então, se eu tô mais frio espiritual e tive meus declínios como Paulo teve, como todos os irmãos teve aqui, o problema é meu. Não devo satisfação na minha vida para ninguém. Também não disse que ia ser melhor do que ninguém, não. E tá na Bíblia que os irmãos tiveram o seu momento também. E eles não tinham nada para falar, não. Fizeram inferno. Se eles tivessem dado um apoio e fizessem o que era certo, o justo e o correto, com certeza eu não tava assim. Já tá na igreja todo dia lá, não dava oportunidade, não podia fazer a obra de Deus. Olha isso. Fui fazer a obra de Deus lá no colégio, a obra mundial. Arrumei um colégio. Fui lá, falei com a diretora, falou, a gente quer fazer um trabalho aqui espiritual para o Evangelho de Cristo. Você tem alguma religião? Ela, eu sou católica. Falei, não tem problema, a gente vai falar de Jesus. Ganhei uma amizade com a diretora lá no Bolônia. E ela falou, não, pode vir aí, pastor, pode fazer o trabalho aí, não tem problema. Na época eu era pastor ainda, não era um apóstolo. Não tem problema e tal, fala com o pessoal da comunidade aí e tal, se o pessoal também deixar, que eles também usam quadra para praticar esportes aí no final de semana e tal. Fui lá, falei com a rapaziada, os meninos gostavam de fazer um funk ali e tal. Os caras falaram, não pastor, fica tranquilo, pode vir fazer o trabalho aí, a gente vai dar uma atenção redobrada. E aí a gente foi. Aí os irmãos lá, que era o Leandro, que tava na sucursal de Jardim Ângela lá, os irmãos veio com o pessoal, não trouxe nem cadeira, não trouxe nada. O horário, eu cheguei em cima do horário. Aí vem um outro vacilão, um diácono aqui, não ajudou, não contribuiu. Cadê você? Não sei o que, falando alto. Ó, irmão, eu cheguei na hora, não cheguei atrasado, mas cheguei na hora. Pra mim já tava até aberto lá já.
Porque já estava aberto, era só ele encostar lá. Aí os irmãos não tinham desenrolado nada. Eu cheguei, a gente foi conversar lá, até que a moça que mora no colégio abriu, a gente pegou as cadeiras, os bancos e começou os trabalhos lá. Eu já fui, já peguei o som, já conversei com o vizinho, troquei um papo lá para puxar o bico de luz lá. Aí tava fazendo umas doações de caixa de leite pro pessoal. Já dei uma caixa de leite pro pessoal, falou, pô, para não gastar sua energia, te dava uma caixa de leite, você não pode ceder energia pra gente fazer o trabalho aqui? Não, tudo bem, não tem problema, não precisa nem do leite não. E tal, eu falei, não, por caridade, Deus já tá abençoando, toma aqui, em nome de Jesus Cristo, nós somos de Deus e amor, já falei, já fiz o merchan da igreja, pra chamar os irmãos pra igreja. E a gente foi lá, fez o trabalho. Aí os irmãos não me deu nenhuma oportunidade não que eu ligue pra isso, mas me olhando com cara de deboche assim, tipo, que o que, não sei o que, com inveja, irmão, do que Deus tem na minha vida, com a minha chamada, com a presença de Deus, e eu todo dia na igreja. Levando uma comigo, faltando com respeito, tipo, aqui não tem vez pra você. Não, aqui você não vai ter oportunidade, não. E eu tive que ficar 2 anos e meio escutando conversa fiada de calúnia, de buchicha, eu calado aqui, irmão, no banco, sentado aqui, todo dia na igreja. Com crente afrontoso, com mentira, com calúnia, com pilantragem. 2 anos e meio da minha vida. Só pra você ter um entendimento, quem é que fica num lugar assim? Só fiquei porque Deus mandou, irmão. Que eu sou do que paga preço mesmo. Se é pra pagar o preço, eu pago. Se é pra estar ali, eu tô. Pra depois eu ir louvar no grupo de varão que eles nem queriam, não. Só porque não tinha mais jeito, né? Depois de 2 anos e meio. Você já viu isso? E aí tem 4 anos já. Eu abri um culto. E preguei uma vez. Deus é prova. E a família aqui também sabe também que tá até macumunado aí também com os traidores. Com o jogo sujo do inimigo. Então eles é assim, quando eles não vê nada, eles inventam e disseminam a mentira, a contenda que foi desde o princípio. Aí quando você não tá bem, se você falha, aí eles comentam, eles aumentam e ainda comentam ainda. Um bando de traidores. É por isso que Deus falou que ia mandar praga, a peste, as enfermidades mortais, que ia matar os anciãos e que ia colocar a praga lá, ó. Primeiro com as falsas doutrinas. Jesus diz em Apocalipse 22:18, ai daquele que acrescentar na minha palavra, eu vou mandar a praga. A praga aí, ó. Olha a praga aí, ó. Lógico que é. Olha o irmão todo torto lá, acrescentando na palavra de Deus com ideia furada para humilhar os irmãos. Paulo vai dizer que a carta somos nós. Só que aí você tem que esperar uma carta que não chega nunca para você pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque eles não querem ver você pregando a verdade. Porque eles não queriam que eu pregasse a verdade aqui. Para mim não importa. Eu tô pagando o preço que eu tenho que passar por isso aqui mesmo. Para poder ter provas contra esse evangelho furado que é pregado e ensinado na Deus e amor. Com falsa doutrina. Não tô dizendo que é todos que é assim. Tô dizendo que é todas as igrejas que é assim também não. E não tô dizendo que tudo que é pregado é errado também não. O que tá errado, tá errado. Isso aqui é só uma das falsas doutrinas. Se você me acompanhar no canal aqui, você vai ver em outras pregações. Vou falar sobre casamento, sobre outras questões que tem que falar sobre a palavra de Deus, como ela realmente é. E aí os irmãos aqui, ó, Paulo vai dizendo no final aqui, ó, proibindo até o casamento. Olha aí, ó. Olha aí. E não é isso que eles fazem, o proibir o casamento? Lá em Deuteronômio 24, a Bíblia vai dizer, se a esposa tem um marido que viu nela coisa indecente, desonesta, então que ele dê para ela uma carta de divórcio, se divorcie dela e manda ela para casa dos pais. Aí se essa mulher vier a se casar com outro homem de novo, e ele também vê coisa indecente, mas olha aí, já é segundo casamento. Tem segundo casamento na Bíblia. Tá até escrito lá, segunda constituição do casamento. Deuteronômio 24. E aí tem vários textos do Novo Testamento que mostram que tem sim vertentes para a pessoa se casar novamente. Não, mas eles não querem não. E quem não quer, por que não quer? Porque já está casado. Ou porque já está casada. E outros porque é herege, porque não conhece a palavra de Deus. Então o diabo falou que ele ia introduzir sutilmente, porque ele sabe que se o homem não casa, não tiver uma esposa, qualquer hora ele vai fornicar ou não. Ou virou o quê? A pessoa não tem mais desejo, não tem mais sentimento. Porque isso é uma reação que tem no nosso corpo. A gente fica no jejum, na oração, se consagra, espiritualmente fica um tempo, mas depois daqui a pouco a gente tá ardendo de desejo, lógico que é. Mesma coisa mulher, ou não? Vamos ser sinceros aqui. Então é melhor que a pessoa, ainda que tenha errado, peça perdão a Deus, se arrependa e tenha uma esposa e se case e ande de santidade com Deus, do que ficar fornicando. Pecando aqui, pecando ali, pecando lá, lógico que é.
Porque se não tem alguém, fornica aqui, aí não quer mais, aí daqui a pouco lá na frente fornica lá, ou não? No decorrer de anos? Claro que é. Então o diabo com falsa doutrina de novo. Pra quê? Pra pessoa não andar em santidade e estar em pecado. Então aquele que deveria estar santo, santificado, caminhando na presença de Deus com a família, que é a constituição mais sagrada, não pode ter. Por quê? Porque eles não querem. Não é só eles não, a congregação cristã do mesmo jeito. A congregação é tão pior que eles têm capacidade que nem uma moça. Ela é instrumentista, ela toca vários instrumentos. E ela estudou muito para louvar a Deus, uma grande servinha do Senhor, uma jovem. E ela contando o testemunho dela pros irmãos. Pra mim, eu vi na internet a irmã contando a história dela. E ela ali servindo a Deus, adorando ao Senhor e tal. Só que aí ela conheceu um rapaz, só que o rapaz é de outra denominação. Só que é um servo de Jesus Cristo. É um filho do Senhor. É o nosso irmão amado. Mas aí a igreja fala, não pode casar com o pessoal da outra igreja não, que não sei do que. E bibibi. A moça foi lá e falou, não, é o meu escolhido. Porque Deus faz essas coisas acontecer, povo se ligar. Doutrina de demônio. Aí a irmã foi, casou com o rapaz, tá feliz, tem um filhinho, tudo. Só que aí os irmãos impediu a irmã de louvar a Deus agora. A irmã não pode mais tocar pro Senhor e nem adorar o Senhor. E é tudo que ela queria na vida, sonhou a vida inteira, coitadinha. Olha a humilhação que a irmã tem que passar. Falsa doutrina, doutrina de demônio. Lógico que é. Lógico que é. Que nem tem também no Adventista do sétimo dia. Que alguns falou que eles eram 144 mil. Os 144 mil é judeu que não transaram, não tiveram relação sexual com mulher. Eram puros, santos e são judeu. Quem é judeu aqui desses irmãos? Pelo amor de Deus. Já começa a heresia aí. Ai não, mas tem que guardar o sábado. Jesus nem guardou o sábado, tá na palavra de Deus, que os fariseus ficavam atrás dele, ele começou a comer espiga lá e fazer milagres. Não podia fazer isso no sábado. Então aí os adventistas inventou um novo sábado aí do jeito deles, que não tem nada a ver com o jeito do judeu, né? E aí só pode... Aí eles são os povos mais santos do céu, eles é diferente, é melhor do que os outros. Doutrina de demônio. Pra quê? Pra separar as pessoas, colocar uns contra os outros. E eu posso falar dezenas de outros erros aqui, ó, milhares aqui, não vai ficar até amanhã falando aqui dessas doutrinas de demônio. Então entenda bem, esse negócio de cada igreja colocar sua doutrina é doutrina de demônio, já começa por aí. 1 Timóteo, Paulo vai dizer, Timóteo, assim como eu já adverti os irmãos, falem novamente que os irmãos não ensinem outra doutrina. Porque muitos querendo ser mestre da lei, ensinando aquilo que não sabe e afirmando entrar em vãs contendas. Olha as contendas. Como outra irmã da congregação cristã, ela se desviou do caminho, conheceu um rapaz, foi pro crime, tudo, foi presa, depois voltou arrependida, o filho pródigo. E o pai não fez uma festa, um banquete pro filho pródigo? O outro irmão não queria não, né? Falava assim, eu tô aqui, o senhor nunca assou nada pra mim, nunca fez um banquete pra mim, por que você fez pra ele? Só que ele não entendeu, tudo aqui já é seu, filho, é teu, não é nada meu, isso aqui é tudo pra você, já é tudo seu. Então ele não estava entendendo que ele estava tirando só um ali para fazer o banquete pro outro. Tá entendendo, irmão? É aqueles irmãos falsos, pilantra safado, que eles acham que é melhor do que os outros. Aí a irmã chegou na igreja, falou com o ancião, falou, ô irmão, eu queria que se unir à igreja e tal, minha vida foi assim, passei por essa fase e tal, tô arrependida, eu quero caminhar na presença do Senhor. Eu amo Jesus Cristo, eu não quero ser assim. O irmão pode me ajudar? Ele falou, irmã, assim, a irmã não pode entrar em comunhão com a igreja não. Tá? Mas pode vir para a igreja, o que tem? Mas aí você não pode usar o véu e aí você senta lá atrás, lá no último banco lá. E antes de acabar o culto, para você não ter que beijar as irmãs com o ósculo santo, né? Para não ter o ósculo santo, então você sai antes de terminar o culto. Olha a humilhação da irmã, irmão. Doutrina de demônio na congregação cristã do Brasil. Igual o rapaz agora veio falar comigo. Aqui é na Deus é Amor. Essa aqui é a braba. Aí o rapaz... falou apóstolo, não era pastor ainda, não era apóstolo ainda. Ele falou assim, ô pastor, eu vou perder minha salvação. Falei, por quê, jovem? Um jovem, tem uns 20 e poucos aninhos, irmão. Acho que tem 23 anos, jovem. A moça acho que tem 21, né? E aí ele pegou e falou, porque assim, eu tenho a minha esposa, ela tá grávida. Eu amo ela muito, pastor, eu gosto dela demais, eu amo ela. Ela é uma mulher incrível pra mim. Deus que trouxe ela pra mim, ela é um presente de Deus na minha vida. Só que eu fui na igreja Deus é Amor e queria me unir à igreja.
Aí chegou na igreja, o pastor falou que eu não podia me unir à igreja não podia me conciliar com a igreja, nos unir à igreja, porque a minha esposa já foi casada anteriormente. Aí ele falou, agora o que eu faço? Eu vou perder minha salvação? Aí eu não vou mais subir pro céu? Eu tenho que largar dela, divorciar e largar ela grávida? O que eu faço? Falei, não, irmão, não é assim. Aí trouxe os textos, expliquei para ele. Falei, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Jesus diz o quê? Todo pecado ao homem lhe será perdoado. Ah, não, mas casar de novo é adultério. Tem gente que está casada e está no adultério. Tem a mulher e está com adultério. Tem o marido e está no adultério porque não tem vergonha na cara. Que história é essa? Imagina um irmão que está querendo a esposinha e a esposa que precisa do marido. Será que Jesus não perdoa, não? Acho que perdoa. Vamos deixar de hipocrisia aqui. Acho que querendo destruir a vida dos irmãos. Como é que é um apóstolo aí que fui chamado para cuidar das ovelhas, vou ver as ovelhas sofrendo e vou ficar aqui sorrindo? Tá tudo bem? Que tem dia que eu nem durmo. Que os irmãos não vão ser tratados que nem lixo, não. Porque a Deus e Amor quer, que a congregação quer. Eu tô aqui na Deus e Amor, mas se Deus me mandar para a congregação qualquer hora, tô chegando. E Deus, se Deus tiver que mandar praga, peste, Ele vai fazer. Porque Ele vai botar ordem nessa baderna aqui. Aí eu falei, não, jovem, não é assim. Ainda que ela tenha errado, não sei o que aconteceu. Tem que ver o caso dela. Porque lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que o mesmo Paulo que diz em Romanos 7, ele diz que a esposa é ligada todo o tempo que vive. Que esses crentes não lê Bíblia, esses atribulados. Conhece nada da palavra de Deus, fica enchendo linguiça. Só para destruir a vida dos outros. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, irmão, para você entender. Está dizendo assim, se a esposa tem um marido que não serve a Deus, não é crente, descrente. Ou se o marido tem uma esposa que não serve a Deus, descrente, não se separe dela. Porque ela é santificada pelo homem de Deus que busca a Deus. E até os filhos, senão eles seriam imundos, mas agora são santos. A mesma coisa, o marido que busca a mesma coisa a mulher que busca pelo marido. Ele é santificado pela esposa que serve a Deus e até os filhos, senão seriam imundos, mas agora são santos. Paulo está dizendo, 1 Coríntios capítulo 7. E aí ele segue dizendo o quê? Agora, se essa mulher que não serve a Deus, ou esse homem que não serve a Deus, quer se apartar, quer se divorciar, então que se divorcie. Então Paulo já está dizendo, mesmo Paulo que em Romanos 7 está dizendo que é para estar ligado em todo o tempo que vive, em 1 Coríntios 7 ele já está dizendo que pode divorciar. Então aí que os irmãos não entendem, que tem cada texto ele está falando uma situação diferente para pessoa diferente. Em Romanos 7 ele está falando com um casal que quer separar por causa de merda, que não sabe viver com decência, que não sabe respeitar, por causa de briga besta quer estar separando. Que história é essa? Não quer viver igual bicho? Então que separe e fica sozinho então. Quer separar por causa disso aí? Por causa de besteira? Não sabe se entender? Então vai dar trabalho para outro se casar, não pode. Vai ficar sozinha, vai ficar sozinho. É isso que Paulo está dizendo. E se quiser se casar, então que volte para o marido. Que volte para a mulher. É isso que ele está dizendo. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Porque aqui Paulo já está vendo que é outra situação. Agora se o cara é atribulado, não deixa a irmã servir a Deus, não busca a Deus, o cara não quer nada com Deus, fica na baderna, não cuida da irmã, espanca, e o cara quer se separar... Paulo está dizendo, então, que se divorcie. Porque assim você não está debaixo do jugo da lei, porque Deus nos chamou para estar em paz. E tem vários outros textos aqui que explicam várias outras situações do casamento. Mas essa gente não sabe nada de Bíblia. E fica destruindo a vida. E se aquele rapaz pensa assim, poxa vida, eu amo ela, mas eu não posso perder a salvação. E eu amo tanto ela que eu quero que ela suba para o céu. Ela merece, ela é uma mulher incrível. Ela é muito especial para mim. Ela é maravilhosinha na minha vida. Não, eu vou largar ela para ela subir para o céu. E separa da mulher. Doutrina de demônio. Doutrina do diabo que saiu lá dos quintos dos infernos para destruir a vida do pessoal. O pessoal não se ligou que está lidando com almas, com vidas, não? Então é por isso que o diabo falou que ele colocou um monte de mentira no meio das verdades. E se você tá achando que não, eu vou te levo lá pra você ver lá os irmãos lá, que tava lá comigo lá. Aí esse irmão que tava no monte, irmão, eu falei lá que não era Deus na sua vida. Perdão, irmão, vejo Deus na sua vida mesmo. Você é cheio do poder, cheio da presença, cheio dos dons, é um pastor, é um homem de Deus. E foi mesmo, eu tava falando dos outros, eu fiz isso aí, eu pequei mesmo, eu fiz isso. Aí o cara foi e assumiu. Eu falei, eu já sabia, irmão, mas que bom que você assumiu. Não tem problema, Deus abençoa. Quiser ficar com nós, vamos para o monte buscar Deus. Mas não vem com fofoca, com o buchicho dos irmãos, que eu não gosto de fofoca.
Se quiser fofocar, vai pra lá e não deixa os jovens pais também. Não vai levar os irmãos pra ficar com fofoquinha não, hein? Isso é coisa do inimigo, irmão. Vigia. Ele, não, irmão, perdoa. Tudo bem, não sei o que. Olha aí, irmão, tá vendo? Eu te levo lá pra você ver lá como é que foi lá. Ainda tem uns jovens lá que aceitou Jesus. Aquele jovem que tava lá, engessado assim com medo. Aí eu vou embora. Eu falei, é o diabo existe. Aí depois eu fiz um apelo lá, ganhei 5 almas ali, ó, pra Jesus Cristo. Evangelizando. Olha isso aí. Então aqui eu vou te contar, se você vir em outros vídeos que tá aqui pra baixo aqui, sobre as falsas doutrinas, combatendo as falsas doutrinas, tem vários vídeos aqui. Vai lá ouvir pra você ver. Eu vou te explicar em muitas outras questões que tem impedido os irmãos de servir a Deus e o próprio diabo nessas falsas doutrinas. Ah, mas o Davi Miranda é do diabo? Claro que não, era um homem de Deus. Era um servo do Senhor que merece respeito. Só que ele não sabia a palavra, irmão. Ele não conhecia os textos. E hoje a gente conhece. E ele fez a parte dele. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Só que agora a gente que tá aqui, e aí, nós vamos fazer o quê? Ah, tá tudo bem? Vamos fazer vista grossa e vamos seguir Davi Miranda? E vamos rejeitar o Criador? E vamos adorar a criatura? Se for dessa maneira que você pensa, então você é idólatra. Você está rejeitando a Deus, está rejeitando Deus Pai, está rejeitando a Jesus Cristo, o Salvador e o Espírito de Deus. E você está adorando o homem, está adorando Davi Miranda, então você é idólatra. Idólatra. Entenda bem, se a Bíblia está dizendo que não pode, não pode. Se a Bíblia está dizendo que pode, então pode. E se a Bíblia não está dizendo nada, não está dizendo nada. Mas a Bíblia está dizendo para ninguém ensinar falsas doutrinas, nem ficar criando doutrina não por causa disso aí. O ser humano é falho, limitado e pecador. A justiça do homem é falha. Quando o homem acha que está fazendo certo, quando vai ver ele está fazendo a pior merda no mundo. Olha aí a merda aí, ó. E já não é de hoje que essas falsas doutrinas tá caindo por terra aí, essas heresias. Quanta gente não quebrou sua televisão, jogou fora, cara do diabo. Hoje os irmãos têm televisão aí, ó. Inclusive lá na sede mundial, se você for lá, tem um telão enorme lá. Os irmãos nas redes sociais e tudo. Olha isso aí. Já não caiu por terra esse falso ensinamento deles mesmo? E assim como esse falso ensino tá caindo nos outros também. E vai cair todos em nome de Jesus. As doutrinas do diabo vai cair todas. E os irmãos vai ser tratado com amor, com respeito, com dignidade, com decência, que nem merece. Porque não tá tratando com qualquer não. Corre sangue real nas nossas veias. E a gente vai embaçar na vida do diabo com força. E o diabo não vai dizer o que vai ser feito na casa do Senhor não. Não vai. Porque Deus não quer. E eu tô aqui para garantir isso. É minha missão. Sente aí a presença dele, ó. Ó a minha espada aqui, ó. Vou guardar, ó. Essa espada aqui não é brinquedo não, tá? Essa aqui foi a que mandou a praga, a peste, as enfermidades mortal. Eu espero não ter que usar ela de novo, não. Agora, se eu tiver que usar, ela vai vir arrebentando com tudo. Ninguém vai descer a sepultura, vai cair enfermo. Eu não quero saber. Mas os irmãos vão passar pelas portas assim, vai casar, vai batizar, vai tomar ceia e vai subir pro céu. Quem é que vai impedir? É a diretoria da igreja? Esses borracha fraca aí da sucursal aí, quem é que vai ficar na frente aí? Vamos ver se vocês vão conseguir destruir os irmãos. Vamos ver se vocês têm mais poder que o Criador. De onde veio esse poder aí que matou esse monte de gente aí, que morreu, os anciãos que fechou essas igrejas tudo no mundo aí, morreu essas centenas de milhares de pessoas no mundo? De onde veio esse poder? Onde o pastor Lorival tá todo torto na cadeira lá? Onde veio esse poder tem muito mais, morou? Eu não quero ver os irmãos derrotados não, sofrendo não, descer a sepultura e ir pro leito pra pagar preço não, eu não quero não. Mas se vocês não quiserem obedecer, quiser me impedir de fazer o que eu tenho que fazer, e quiser impedir os irmãos de servir a Deus, de subir pro céu, fechando a porta do céu, Deus falou pra mim que vai fechar a porta do céu é pra vocês. E aí você escolhe o que você quer, você quer a bênção ou você quer a maldição? A escolha é sua, porque você já tá atravessando no caminho dos escolhidos de Deus já faz anos. Fazendo inferno, muito já desviou, saiu da presença de Deus e nem quer servir mais a Deus por causa de vocês, com essas falsas de doutrina, essas doutrinas de demônio maltratando os irmãos. Tem muitos que não querem ser crente, já tá em outras religiões servindo o diabo por causa das falsas doutrinas de vocês, e muitos já morreu distante da presença do Senhor, e Deus vai colocar o sangue, se vocês não obedecer, Deus vai colocar o sangue dos inocentes que morreu, com essas pilantragens tudo na sua mão, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó, vai derramar o sangue na sua mão dos inocentes. Aí eu quero ver como é que você vai se justificar naquele grande dia. Vai ser lançado no lago de fogo com o diabo e os seus anjos, vai queimar lá no inferno. Então você vigia na terra, que eu não quero isso aí não. Mas se você quiser me impedir de ser o servo de Deus e fazer o que eu tenho que fazer, vocês arrumou problema com ele, que eu não tô vindo aqui fazer minha vontade não.
Porque minha vontade era estar na Europa, até outro lugar, não era nem pra estar aqui. Lógico que é. Eu nem queria estar aqui, desde o começo. Só tô aqui porque eu sou obrigado. Porque eu tenho que fazer a vontade do meu Criador, eu amo Ele, eu faria tudo de novo, passaria esse inferno de novo na mão de vocês aqui. Lógico que eu passaria de novo, porque eu tenho uma missão e eu não vou falhar. Vou até em cima, vou até o fim. E eu nem queria estar no meio de vocês aí, ó. Cheio de gente falsa, mentirosa, caluniadora, maldizente, fofoqueira, gente cínica, gente hipócrita, que não tá com amor entranhável, não. A Bíblia diz que tem que amar os irmãos entranhavelmente. É de todo o coração, querendo ver o irmão bem, querendo ver as pessoas prosperar, vencer na vida. Não é ficar com o joguinho do diabo, não, fazendo acepção de pessoa, panela, querendo destruir a vida dos irmãos, querendo ser melhor do que os outros, que vocês aprenderam. Isso foi com o Davi Miranda. Lógico que é. Que andava amaldiçoando os irmãos e tudo aí. Falando que se os irmãos não tivessem na presença, foi embora pra igreja que ia morrer. Quem morreu foi ele, com todo respeito. Tá mexendo com os irmãos já faz há muito tempo. Os irmãos, se não desse o papelzinho do depósito lá do dízimo, não tomava nem a Santa Ceia. Ó que heresia, humilhando os irmãos. Foi um grande servo de Deus, mas pisou na bola grandão. Deu mancada e ensinou um monte de heresia aí, fazendo inferno na nossa vida. Falando questão de roupa de homem, como é que é? Veio pastor na porta da minha casa aqui fazer inferno, a minha mãe doente. Com depressão, transtorno bipolar, várias enfermidades, mamãezinha doente lá. O pastor veio com mais 2 atribulados para fazer inferno. Pastor de Deus amor, na porta da minha casa. E eu não sei se eu vou falar as humilhações que eu passei aqui. Termina o dia, vara o dia, no outro dia nós faz vigília. Que eu passei com os irmãos, e eu tinha que passar mesmo. Senão eles iam falar, não, aqui o irmão falou que Deus mandou a praga, a peste, as enfermidades mortais, porque a gente é fofoqueiro, caluniador, maldizente, não tem misericórdia, não tem amor, maltrata as pessoas. Não, isso aqui ninguém faz isso aí. Então eu tive que ser a prova, ia passar por tudo isso daí agora para ser a prova. E frio espiritual por tudo que eu perdi, porque eu não queria estar na igreja. Por que não queria estar na igreja? Porque eu não fui bem recebido, fui maltratado, caluniado, desrespeitado, passei o inferno e quase eu não consigo me sobreviver. Lógico que é. Eu já sendo um pastor, já não queria estar na igreja não, imagina um novo convertido, então eu tinha que sentir o que os irmãos sentem. E por aí mundo afora, e eu não sou de ficar escondido não. Esse negócio de ficar escondidinho é coisa de gente safado, que não tem vergonha na cara e não é sincero. É o que eles fazem, tudo no pecadinho escondido. Entendeu? Lógico que é. Paulo, quando ele pecou, ele errou. Vai lá em Romanos 7, ele falando da fraqueza da carne, que o corpo dele estava praticando pecado. Ele não ficou escondendo, não. Ele era sincero. Lá em Gálatas ele fala a mesma coisa. Irmão, cheguei com vocês na fraqueza da carne, pequei. E os irmãos não ficou me criticando e me condenando, não. Mas me respeitou como um servo de Deus, como um anjo de luz e como o próprio Cristo Jesus. E ele estava feliz de estar com os irmãos lá. Paulo não ficou escondendo, não. Como eu também não escondo nada, não. Que esse negócio de ficar escondidinho é coisa de gente que não presta. Fica querendo ser o que não é. Quando a pessoa fica muito querendo ser, você fala, pera aí que alguma coisa tá errada. Ninguém sai tudo. Paulo não foi, os irmãos não foi. E aí depois tá aí. Então é isso, fazendo o jogo do diabo. Eu não queria estar na igreja e pra falar a verdade, eu não tenho nem vontade de estar no meio desses irmãos aqui no Parque Nova 1. Nem na sucursal Jardim Ângela, na sede nem sei também. Mas eu tenho que estar lá. Deus mandou pra sede, eu vou estar aí e pronto, e acabou que eu não vou retroceder na minha missão não. Eu vou até o fim. Eu não sou dos que param no meio do caminho. Eu sou dos determinado, resiliente, perseverante, que vai até o fim. Então essa é a palavra de Deus. E quem quiser ouvir que ouça. E quem quiser deixar que deixe. E Deus não vai deixar de ser Deus não. E eu também não tô de brincadeira aqui não. Se alguém acha que é ou que não é, pra mim não me pouco importa. Cheguei aqui, foi com o Criador, Ele comigo. Ele me tirou, foi do charco de lodo, lá das profundezas do inferno lá, ó. E me trouxe para a maravilhosa luz, para mim ser o quê? Um guerreiro combatente da luz, para desfazer toda a obra do diabo. E eu tô preparado para qualquer missão. E eu sou que nem Elias. Eu sou que nem Natan. Eu sou que nem Jeremias. Eu sou que nem Isaías. E tem uma espada aqui. E essa espada que você sentiu aqui, ela não é para brinquedinho não. Ela não é só para arrepiar não. Foi dela que veio essa praga, essa peste, essa enfermidade mortal, que fechou as igrejas tudo, que o outro tá lá na cadeira de roda e que morreu 3 anciãos aqui. E da onde veio esse poder tem muito mais. Espero não estar precisando ter que usar não. Mas se eu precisar ter que usar de novo, vocês vão aprender a ser gente e vão aprender a respeitar os irmãos. Deus amado e poderoso, visita o teu servo, Senhor, os 4 cantos da terra. E dá vitória para os irmãos. Com poder e grande glória, Senhor, não deixa que o inimigo, Senhor, venha se andar e destruir a vida dos escolhidos. Vem com justiça, Senhor, sobre nós. Vem com vingança, vem com ira. Vem com fúria, Senhor. Como está escrito, porventura o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ao Senhor de dia e de noite. Logo que fará, com certeza, ainda que tardio para alguns.
Então tá chegando justiça aí pra você, ovelha amada. Tá chegando justiça aí, irmão. Em alguns casos não é nem caso de justiça, já é caso de vingança. Porque tem gente que já passou do limite, já fez coisa tão horrível que ele já passou do limite da justiça. Agora Deus vai vir com vingança com essa gente. E vai vir com fúria. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.